Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Vou começar com algumas perguntas para vocês, para a gente começar essa noite já refletindo um pouquinho. Vocês estão prontos para a volta de Cristo? Estão prontos? Se Cristo voltasse agora. Se Cristo voltasse agora, não precisava nem trabalhar amanhã, né? Que daí já fomos junto com Ele. Mas quando eu falo isso, você está pronto para a volta de Cristo, eu quero falar realmente na questão, você tem esperança na eternidade? Você espera pela volta de Cristo? Você está esperando por isso? Aguarda por isso? Se você tivesse que escolher agora, em estar lá no céu, junto com Deus, você escolheria? Ou você tem coisas, talvez, que ainda precisam ser resolvidas aqui, e tem coisas mais importantes nesse mundo que te prendem aqui. Talvez você ainda seja necessário aqui, né? Você pensa assim, eu ainda sou necessário, né? Ou talvez você não pense nisso, mas você ainda está aqui porque você realmente ainda é necessário aqui, né? Mas se a sua vontade, se a nossa vontade, né, é antes para com esse mundo do que para estar com Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certa. Parece que sempre tem alguma coisa imediata, né? Alguma coisa momentânea que nos afasta desse desejo de querer estar com o Pai, né? De querer estar com Cristo lá no céu, que nos afasta desse desejo de ansiar pela volta de Cristo. Parece que sempre tem alguma coisa, né? Não, primeiro eu quero casar, né? Eu quero ter a experiência de casar. Então Cristo pode esperar um pouquinho, porque eu quero passar por isso, né? Não seria justo, às vezes a gente até pensa assim, não seria justo se ele viesse agora, eu nem pude casar, nem pude viver isso. Ah não, primeiro eu quero ter um filho. Quero ter um filho antes. Eu quero ver os meus filhos crescerem, eles são muito novos. Eu quero ver eles crescerem, ver o que vai acontecer com eles, a educação que eu estou dando para eles, o que vai acontecer. Primeiro eu quero ver meus netos. Então Jesus pode esperar um pouco. Espera um pouquinho aí para voltar, para me levar, porque eu quero ver meus netos antes. Ah, eu quero primeiro finalizar essa etapa aqui da minha vida. Estou fazendo aqui alguma coisa, alguma situação, e eu quero finalizar isso. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo fala, porque para mim o viver esse é um versículo conhecido da gente, viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Estranho, né? Ele fala de vida e morte ao mesmo tempo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo ele queria partir para estar com Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Mas ele entendia que existia ainda a necessidade dele estar ali por mais algum tempo. Ainda existia a necessidade de ele estar nesse mundo por mais algum tempo, né? Mesmo assim, quando a gente olha esse texto de Filipenses capítulo 1, a gente vê um Paulo dividido. Se vocês lerem em casa durante a semana, vocês vão ver que ele está dividido porque ele queria estar com Cristo, mas ele entendia que ele precisava. Então, ele diz, então eu fico, né? Então eu vou trabalhar arduamente para fazer o meu melhor aqui, com meus olhos fixos na eternidade. Paulo tinha sempre os olhos fixos na eternidade. Ele fazia o seu melhor, mas sempre olhando para aquilo que haveria de vir. Você vive com os olhos fixos na eternidade? O que você faz? Você está sempre olhando porque Cristo está voltando. Porque quando vier o fim, quando Cristo voltar, ou talvez eu morrer antes da volta dele, eu estarei com ele. Você vive sua vida assim, pensando nisso? Porque se a gente viver só para essa vida, só pensando no aqui, no agora, só pensando no filho que vai vir, no neto que vai vir, no trabalho que eu estou para começar, na oportunidade que eu vou conseguir, isso e aquilo. Se a gente ficar vivendo só olhando para cá, a gente não tem esperança nenhuma, a gente não tem propósito nenhum. Quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo e a importância da ressurreição de Cristo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, que se somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais merecedores de compaixão, os mais dignos de compaixão. Sabe por que Paulo fala isso? Porque se a gente vive a nossa vida inteira aqui para Cristo, a gente vive a nossa vida inteira seguindo a vontade do Pai, fazendo tudo,
e é só para isso aqui, depois não tem mais nada, nós somos os mais merecedores, dignos de compaixão, porque tudo o que nós seguimos, a nossa fé, é na eternidade. E se não tem eternidade depois, então é tudo em vão. E aí ele está falando da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou sim. Porque se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar com Ele. Isso significa que não existe eternidade para nós. Mas como Cristo ressuscitou, então nós temos esperança que nós também vamos ressuscitar com Ele. Nós também viveremos a eternidade. Nós também estaremos na eternidade com Ele. Então esse senso de eternidade, ele tem que estar dentro de nós. Ele tem que nos mover para uma busca com intimidade com o Pai. Uma busca por experimentar um pouco mais como será essa eternidade. E quando a gente busca essa intimidade com o Pai, nós estamos experimentando um pedacinho da eternidade. Né? Porque na eternidade nós vamos ver hoje que vai ser muito maior. Mas a ideia é essa, nós temos que estar sempre pensando na eternidade. Nós temos que viver com os nossos olhos fixos na eternidade. Nós temos que pensar nas coisas do alto, né? Buscar isso. Porque se a gente não alimentar essa esperança, se a gente não se importar com isso, o relacionamento com Deus, ele pode acabar também sendo algo momentâneo. Ele pode também ser algo do agora, sabe? Agora eu tenho um relacionamento com Deus aqui, se eu não penso na eternidade, semana que vem eu vivo sem relacionamento com Deus. E isso não importa, eu posso acabar caindo nessa cilada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que viver, né, com os olhos fixos na eternidade. Paulo também fala em 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, né? O que se vê é transitório. O que se vê passa. Mas o que não se vê é o quê? Eterno. O que não se vê é para sempre. E ele está falando desse relacionamento com o Pai, dessa esperança. E o que então nos espera nessa eternidade? O que nos espera? Porque às vezes então, beleza, vamos viver com os nossos olhos fixos na eternidade e tudo mais, vamos viver dessa forma, mas eu não sei nem o que esperar, né? Tipo, o que me espera? Eu não sei nem como que vai ser, né? Então, além de um relacionamento completo com o Pai, a gente sabe que a gente vai poder viver de uma forma completa com Deus, né? Termos um relacionamento total. Nós também temos na Bíblia um lampejo de como será o céu. Eu digo um lampejo, um pouquinho assim, uma imagem, porque quem escreveu isso foi alguém como nós. E certamente faltaram palavras para descrever, né? Mas antes da gente ler esse texto, vamos orar? Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos, porque temos na tua palavra revelado tudo o que acontecerá no fim dos tempos, Pai. E nós temos esperança em ti, na volta do teu Filho, assim como ele prometeu, que nós estaremos contigo, Pai. Estaremos vivendo contigo. E Deus, que possamos, a partir desse momento de estudo da tua palavra, possamos fortalecer ainda mais esse desejo, esse anseio pela volta do teu Filho e por estar contigo durante toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Está lá no final da Bíblia, penúltimo capítulo. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 8. Apocalipse 21, versículo 8 começa assim. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora os tabernáculos de Deus estão com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, nesse texto que nós lemos, né, nós temos um lampejo do céu, né, uma visão de como será. Muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse, né, porque tem as partes ali das destruições, as taças e algumas coisas assim. Mas Apocalipse não é um livro para a gente ter medo, porque nós somos cristãos, não é? Então, as partes ruins nós não vamos sofrer, só as partes boas. Né? As partes boas nós vamos participar. E essa é uma das partes boas. Então, no primeiro versículo, a gente já começa vendo que o universo, como nós conhecemos, será destruído. Tudo que a gente conhece hoje, que o homem está pesquisando para descobrir e tudo mais, tudo isso vai ser destruído. Não vai ter mais nada. Né? Porque ele diz que ele viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ali na frente ele vai dizer que tudo foi feito novo. Tudo foi feito novo. Né? Então todas as coisas serão novas e serão eternas, porque o que tem hoje não é eterno. Né? O que a gente tem hoje vai se decompondo, vai se transformando, mas o que vai existir na eternidade será eterno, porque senão, já pensou? A gente vai passar a eternidade lá, e de repente tem que ficar sempre fazendo reforma, Deus tem que ficar reconstruindo tudo sempre, não vai ser assim, vai ser eterno. Vai ser uma restauração perfeita que Deus vai fazer no universo, não só no planeta, em tudo que a gente conhece, será uma restauração perfeita, sem pecado, sem morte e corrupção. Ele vai extinguir essas coisas, de onde nós vamos viver. E no versículo 2 nós vemos sobre a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade santa ela vai ser um lugar de perfeita santidade. Vai ser a habitação onde os santos viverão, onde nós que somos santificados por Cristo, somos salvos, justificados, nós vamos viver nessa cidade santa. E aqui nós vemos a metáfora da noiva, né? Preparada como uma noiva adornada para seu marido. Né? Essa metáfora da noiva a gente já sabe que representa a igreja. Né? Um tempo atrás nós estudamos, né, o que significa noiva, porque que Jesus, e também em Apocalipse a gente vê diversos locais falando que a igreja é a noiva de Cristo, né? E Jesus é um noivo e assim vai. Então esse aqui é o momento da cerimônia de casamento, é o momento, né, onde a igreja, a noiva, ela vem para se encontrar com Cristo e então tudo será estabelecido então a cidade santa. E todos nós viveremos com Cristo nessa nova Jerusalém. Nós estaremos lá. No versículo 3, nos versículos 3 e 4, ele diz que ele ouve uma forte voz que vem do trono e diz que o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Esse tabernáculo significa morada. A gente lembra lá do Antigo Testamento, o tabernáculo, depois foi feito o templo, né? E ele significa morada. Então a morada de Deus, a casa de Deus agora está entre os homens, está com os homens. Isso significa que nós vamos ver Deus face a face. Nós estaremos na casa de Deus, nós estaremos com Deus. Deus estará entre nós. Não vamos dizer assim, como nós vivemos hoje, que nós temos o Espírito Santo e tudo mais. Nós vamos ver literalmente Ele. Né? Nós vamos experimentar da glória de Deus total. Por isso que Paulo também fala que nós receberemos um novo corpo. Né? Um corpo novo para estar lá, porque esse aqui vai ficar aqui. Né? Mas nós seremos feitos novos também. E nós viveremos assim por toda a eternidade. Não vai ter mal algum nesse local. Não vai ter corrupção do pecado. Vai ser perfeito. E é no versículo 5 até o versículo 8, finalmente nós vemos então o final, né? Nós chegamos ao momento final, ao momento derradeiro. Nós chegamos ao momento em que ele fala assim: estou fazendo novas todas as coisas, né? Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, né?
E ele diz, está feito, está finalizado, está pronto. Agora aqui, né, chegamos aqui no momento que todos nós esperávamos. Agora começa a eternidade, né? Ele diz que ele é o início e o fim. Ele iniciou todas as coisas e ele finalizou todas as coisas. Que na realidade, se a gente parar para analisar, é só o começo, né? Porque se a gente pensar sobre o tempo que nós estamos aqui, né, como ser humano na Terra, desde a criação, e o tempo que será a eternidade, se a gente pensar em eternidade, tipo assim, é pouquinho, né? O tempo que nós estamos aqui comparado à eternidade. Então ele vai começar tudo de novo e será um lugar perfeito, né? Será um lugar maravilhoso. E ele diz assim, a quem tiver sede, no versículo 6, né? Darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então quem tiver sede, ou seja, aqueles que almejam, aqueles que querem, aqueles que desejam a salvação e a vida eterna, aqueles que têm a Cristo no seu coração, aqueles que foram justificados, regenerados, aqueles que passaram pelo processo de conversão, eles receberão da água da vida. Eu lembro nesse momento, nessa parte daquele texto da mulher samaritana, né? Com Jesus estava lá no poço, que a mulher estava lá no poço, chegando água. Eles têm aquela conversa e em um momento ele fala que eu tenho uma água para te dar, que quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas dessa pessoa fluirão rios de água viva, né? E aqui nós também poderemos experimentar da fonte da água viva, diretamente da fonte. Não vai mais ter sede. Nós poderemos estar junto com o Pai. E não só isso, mas nós vamos herdar tudo isso, né? Vai ser nosso. A gente não vai estar lá de favor, a gente não vai estar lá só participando, a gente não vai estar lá de aluguel, a gente não vai estar lá, tipo assim, em um sentimento, eu posso ser expulso a qualquer momento. Vai ser nosso. Nós seremos donos. Porque ele diz, o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Nós herdaremos tudo isso para vivermos como filhos legítimos de Deus. Filhos legítimos. Nós fomos adotados por ele. Né? 1 João não, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, a todos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós viveremos como filhos de Deus. Tudo aquilo será nosso. Nós herdaremos aquilo junto com Cristo. Só que isso tudo, todas essas coisas são apenas para aqueles que realmente vivem para Jesus. Que nem eu falei, aqueles que são salvos, que têm a Jesus Cristo no seu coração. São só para aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé, que nem a gente vê lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvos pela graça mediante a fé. Isso não é nem dom nosso, né, mas de Deus, ele fala, né, Paulo fala. Então, isso é só para essas pessoas. Os outros que não têm a Cristo, que não vivem para Ele, não herdarão, não serão adotados, não herdarão isso, não viverão nessa cidade santa. Mas eles viverão aonde? Tem isso escrito no versículo 8. Eles viverão num lugar extremamente oposto e ruim do que a cidade santa. Né? Todos os covardes, incrédulos, têm vários itens que ele fala. Eles viverão no lago de fogo que arde com enxofre. Eles viverão no inferno. E eles experimentarão no inferno a ira de Deus. Eles experimentarão no inferno a ira de Deus por toda a eternidade. E algumas pessoas pensam, muitas vezes, talvez por causa da mídia, né, de filmes e tudo mais, as pessoas pensam assim que Deus, ele governa o céu e Satanás governa o inferno, né? A Bíblia nunca disse que Satanás governa o inferno. Quem governa o inferno é Deus. Né? E talvez isso pode ser chocante para algumas pessoas. Como assim? Um lugar onde vai ter coisas ruins. É porque no inferno, as pessoas, elas vão experimentar a ira de Deus. E a ira de Deus, a começar, né, pelo fato de que não estarão vivendo na presença de Deus, como quem estiver na cidade santa. Mas a ira de Deus é tudo o que a gente vive aqui, antes de nós nos convertermos. Nós vivemos na ira presente. A gente estuda lá no Abismo Ligado, né? Todo mundo que fez o Abismo Ligado sabe que nós temos a ira presente e temos a ira futura. A ira presente é aquela que nós temos aqui, nesse momento.
separação de Deus e tudo mais. E a era futura será na eternidade. Então é isso. O lugar dessas pessoas será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Eles viverão por toda a eternidade com a ira de Deus. Do versículo 9 em diante, o escritor dessas revelações, né, ele vai nos dar mais características dessa cidade. Ele vai nos falar sobre as portas, vai falar sobre o tamanho dos muros, né? Se a gente calcular o tamanho desses muros aqui, vocês vão ficar abismados. Porque, assim, vai para o espaço, a altura do muro, né? E é assim, é do tamanho do Brasil quase essa cidade aqui, né? Mas ele vai falando diversos itens, mas eu gostaria de pular para o versículo 22 e lermos até o 27, para vermos algumas características interessantes aqui, para a gente saber um pouquinho mais como será. Versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade, primeiramente, a gente viu no início, né, que ela será a habitação de Deus, né? O tabernáculo de Deus agora está com os homens, né, nessa cidade. E por causa disso, então, João, que está escrevendo, ele não viu templo algum na cidade, né? Ele estava acostumado a existir um templo, alguma coisa, ele não viu templo. E aí ele explica, porque o Senhor Deus e o Cordeiro, né, Jesus, eles são o templo. O templo servia para quê? Para a gente, era a habitação de Deus, então para a gente chegar até Deus. Isso no Antigo Testamento, ali na época de Jesus também acontecia isso. Mas o próprio Deus vai estar ali, ele é o templo, então não precisamos mais de nada. Ele vai preencher todo o novo céu e a nova terra. Ele vai tomar conta do lugar. Hoje nós experimentamos uma fração desse acesso. Uma fração. Porque nós também temos acesso até Deus sem precisar de templo, né? Ou alguém aqui vai para algum lugar para falar com Deus. Se você vem aqui no domingo para falar com Deus, né, e você acha que precisa vir aqui para falar com Deus, né? Não é essa a ideia, né? A gente pode chegar até Deus quando a gente está em casa também. Porque quem que nós temos para chegar até Deus? Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, né? Nós não precisamos mais de templos, nós não precisamos mais de lugar para chegar até Deus. O véu se rasgou, agora nós temos livre acesso até Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para cultuar o nosso Deus, para celebrar o seu nome, para termos comunhão. Mas para falar com Deus, nós podemos falar em qualquer lugar. Podemos falar a todo momento, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, né? Não tem um lugar específico. Então nós já experimentamos um pouquinho isso, através de Cristo. Porque nós não precisamos mais de templo, mas só que no céu nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos estar diante dele, nós não vamos precisar de um mediador, porque nós estaremos sem pecado. Não precisaremos de alguém que vai ser esse filtro do nosso pecado. Nós estaremos lá diante dele. E depois então ele diz que a cidade ela não precisa de sol, ela não precisa de luz, energia, não precisa de nada disso, porque a glória de Deus é tão imensa que ele enche todo lugar. Não há trevas em lugar nenhum nessa cidade. Nem se a gente fechar a porta do guarda-roupa, lá dentro vai ter luz, né? Porque Deus ele preenche todo lugar. Ele está em todo lugar dessa cidade. A sua glória, ela ilumina e aquece todo local. E isso a gente já percebe assim que aquilo que a gente entende como vida, aquilo que a gente entende como necessidade para vivermos, vai ser diferente lá. Porque vai ser tudo novo, né? Então as leis da física não vão valer lá, vai ter novas leis da física, né? Se é que vai ter lei da física, né? Mas vai ser tudo diferente. Mas será que a gente vai voar? Não sei, tomara que não, né? Porque acho que não é para isso. Mas a questão assim é que Deus ele vai ser suficiente. Ele não vai precisar de outras coisas que nos ajudem a viver a eternidade. Ele
vai ser a única necessidade que nós precisaremos para viver a eternidade. É dele que nós vamos ter tudo que nós precisamos. Ele ilumina a todos, inclusive. Ele fala que as nações andarão em sua luz, né? Os reis da terra lhe trarão a sua glória, de diversos lugares. Deus, ele não faz distinção de raça, de pessoas, né? A salvação não é só para um povo, só para o povo judeu, alguma coisa. Não, é para todos, de todos os lugares do mundo. Ele não faz distinção. É para todos os que foram redimidos por Cristo. Então, a todos podem ter essa oportunidade. Ele não vai barrar ninguém lá na entrada que tem sobre si o sangue do Cordeiro. Ele não vai barrar lá na entrada ninguém que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E lá haverá segurança, a gente não vai precisar se preocupar, que ele diz aqui que as portas não se fecharão nem de dia, nem em momento algum. Né? Não vai precisar fechar a porta, porque vai ter segurança lá. Não vai ter problema de alguém querer infringir alguma coisa, porque não haverá pecado. Né? Não vai ter maldade. Então, se não tem maldade, a gente não precisa se preocupar com o que os outros vão fazer conosco, alguma coisa assim. Mas, para lembrarmos, novamente, ele repete. Nela, na cidade, jamais entrará algo impuro. Versículo 27. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo entrarão na cidade. Só. Né? Ele repete isso, mais uma vez, é bom repetir também. Só esses entrarão na cidade. Por isso eu pergunto para vocês pensarem. E eu creio que a resposta de vocês será sim, mas se não for sim, vale o momento para reflexão. Você entrará nessa cidade? Você acredita que o seu nome está escrito nesse livro? No livro da vida do Cordeiro. Você crê nisso, que o seu nome está lá? Você tem certeza disso? Porque a gente acha, eu acho que está. Eu acho que está, não serve. A gente tem que ter certeza. Você tem certeza da sua salvação? Se você tiver alguma dúvida, uma pequena, mesmo que seja pequena dúvida sobre isso, algo que, mas será mesmo, né? Eu sugiro que vocês conversem com o discipulador de vocês. Converse com alguém maduro, alguém que vocês confiem para te ajudar nisso. Se você não tem discipulador, procure uma pessoa que você considera madura e converse com essa pessoa. Quem sabe essa pessoa pode até virar seu discipulador. Olha ali, ó, oportunidade, né? Mas conversem, porque nós sabemos que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Nós estudamos isso, tem um livrinho que a gente estuda no discipulado, a gente tem um capítulo só para falar sobre isso. Quando a gente estuda no batismo, para o pessoal que é membro, batizado e tal, a gente estuda um capítulo inteiro só para falar sobre certeza da salvação e a gente sabe que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Então, se a gente tem dúvida, mesmo sabendo que a gente pode ter certeza, quer dizer que talvez a gente não atravessou totalmente aquele abismo, sabe? Quando a gente estuda no abismo ligado, tem um abismo, e aí a gente tem 3 passos, e aí quando a gente passa do outro lado do abismo, a gente tem certeza que a gente está do outro lado. Se a gente não tem certeza, quer dizer que a gente parou em algum passo, né? E aí precisamos dar esse passo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Se Jesus voltar daqui 5 segundos, você vai para o inferno. E Jesus, ele vai ser justo em não te levar para o céu. Porque todos nós merecemos o inferno. Todos nós somos pecadores e merecemos o inferno. Mas em sua misericórdia, ele enviou o Filho dele para nos salvar. O Filho dele morreu naquela cruz por nós. Para que a gente pudesse voltar a ter um relacionamento com ele. Para que a gente pudesse voltar até o encontro dele e pudéssemos ter então agora essa esperança de estar com ele na eternidade. Então, assim, se Jesus já chegou até ti, dá o próximo passo. Dá o próximo passo, está esperando o quê? Às vezes a gente espera demais, né? E talvez pode ser tarde. Então a eternidade com Deus é só para quem é salvo, para quem busca a santificação. Então, não deixem isso para depois. Para a gente finalizar, então, a imagem que nós temos do céu, ela é só um lampejo. Ela é só, digamos assim, isso que nós temos escrito é só, vamos dizer assim, algo que João escreveu com as suas palavras aquilo que ele entendia. Percebam, inclusive, que em momento algum ele fala de sentimentos ou coisas que tem lá. Ele fala o que não tem.
mas ele não acha palavras para dizer como que é a glória de Deus. Ele não acha palavras para descrever a imensidão da glória de Deus. Então, o que nós lemos aqui é só um pouquinho do que vai ser infinitamente maior. Vai ser muito maior, porque ele diz, lá não tem pecado, lá não tem maldade, lá não tem trevas. Deus é a luz do lugar, mas lá não tem corrupção, lá não tem essas coisas. Mas em momento algum ele fala como é que é o sentimento de experimentar a glória de Deus, como é o sentimento de experimentar esse calor da luz da glória de Deus. Ele não consegue descrever. Mas ele descreve as outras coisas. É assim, os muros são desse tamanho e tal. As coisas que ele tinha, né? Como descrever com as suas palavras. Tenho certeza que quando a gente chegar lá, a gente vai se surpreender. E talvez a gente se surpreenda durante toda a eternidade. Talvez a gente esteja lá e passe, 1000 anos lá, e a gente ainda chegue para uma pessoa assim no nosso lado que estará lá conosco e diga assim, nossa, é maravilhoso aqui, né? Olha só como é que é aqui. Dá até um calor assim, e não é por causa do ar-condicionado. Pensar como é que vai ser lá. Como é que nós estaremos lá. Sabe? Então, pense na eternidade. Pense nisso. Quando você estiver vivendo, fazendo suas coisas, o seu trabalho, pense. Eu não estou vivendo aqui em vão. Eu estou vivendo aqui para levar mais pessoas para participar comigo desse local, para viver comigo nessa cidade santa. Isso aqui já nos ajuda a imaginar um pouco. Isso aqui já, para mim, pelo menos, na minha opinião, já é maravilhoso. Se vai ser mais, imagina como é que vai ser. Nós vamos ter a glória de Deus na nossa frente. E atrás de nós, e dos nossos lados, em todo lugar. Preenchendo todo lugar. Vai ser incrível. Então vamos orar por isso. Vamos orar para que esse senso de eternidade faça parte da nossa vida. Que ele preencha o nosso coração. E sempre quando a gente estiver num momento de dificuldade, ou numa tentação, a gente lembre da eternidade, lembre disso. E lembre que Jesus foi quem possibilitou isso. Vamos orar. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós ficamos até sem palavras diante do que o Senhor está preparando para nós. O que já está preparado, Pai. Tenho certeza que será maravilhoso. Tenho certeza que não há palavras para descrever em sua totalidade o que nós vamos experimentar durante toda a eternidade contigo. Senhor, que nós possamos viver com os nossos olhos fixos na eternidade. Que o nosso coração esteja fixo com esse sentimento, com esse senso da eternidade. Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza diariamente para que nós possamos viver em busca de uma vida santa. Que possamos viver em busca da santidade para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Pai, te pedimos por isso. E afaste de nós tudo que queira tirar essa direção da nossa vida, Pai. Não nos deixe nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Mas que a gente ande em direção ao alvo, que é teu Filho, que é a vida com Ele, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.